Vamos adorar a Deus. Saúdo a todos em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Na oportunidade, parabenizo a congregação por mais um ano de organização, mais um ano de militância nesta comunidade. Os irmãos que dispõem de Bíblia, abram juntamente conosco no Evangelho segundo Lucas, capítulo 23. Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 39. A presença de Deus está maravilhosa nesse lugar, glória a Deus. Os hinos cantados, já podemos sentir o nosso Deus a caminhar no meio do seu povo. Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 39. Após a leitura, eu convido o presbítero Adnilson para orar, agradecendo a leitura e intercedendo por mim. Diz assim: um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Meus irmãos e irmãs, vos saúdo em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos o teu nome, ó Deus amado, por todas as suas maravilhas, pelos seus grandes feitos, pelo amor, o bem e a misericórdia que tu tens, ó Senhor. Glórias ao teu nome para sempre. Graças te damos pela tua presença aqui conosco. Graças te damos por estes anos desta congregação. Graças te damos pela presença dos teus servos e servas e daqueles que ainda não são, mas estão aqui, ó Senhor. Queremos rogar nessa hora pela ministração da tua palavra, que será feita por um servo seu, escolhido pelo Senhor. Abençoe esse momento, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Podem se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. A passagem que lemos, ela se encontra exatamente no momento da crucificação de Jesus. A história nos conta que havia dois malfeitores exatamente no momento da crucificação de Cristo. Ele já crucificado, nosso Senhor Jesus, à sua esquerda havia um malfeitor e à sua direita também. Consequentemente, Cristo estava no meio. Talvez você já ouviu a seguinte frase, quando na hora do convite que nós convidamos o indivíduo a entregar a vida a Jesus, aí nós dizemos a seguinte frase: olha, se você não vem na alegria, você vem na dor. Eu ouvi muito essa frase. Essa frase é meio verdade, ela não é toda não. A história que lemos diz exatamente o contrário. É verdade que no último momento da vida, em alguma situação de dor, em alguma situação de aperto, algumas pessoas se amolecem, elas se tornam mais quebrantadas. Mas se aquele momento de dor passar, se aquele momento de aperto passar, ela volta a ser a pessoa tão dura como sempre foi em relação às coisas de Deus. A passagem nos diz que havia esses dois malfeitores e cada um deles sabiam que estavam próximo ao seu último minuto de vida. Por isso que nessa noite eu quero falar sobre a última oportunidade. Porque os dois estavam diante da última oportunidade de vida. Os dois estavam diante dos minutos finais. Daqui a pouco a cortina da vida de ambos iriam se fechar.
e eles iam estar diante de Deus para prestar conta de tudo que fizeram com a sua vida. O primeiro malfeitor, vendo o Cristo crucificado ao seu lado, começou a zombar de Jesus, começou a escarnecer de Cristo. Ele olhou para Jesus e disse, em cima de Jesus Cristo estava escrito a seguinte frase: este é o rei dos judeus. Claro que foi um escárnio colocado por Pilatos. E o objetivo de Pilatos era esse mesmo, era escarnecer de Jesus, que por conta dos seus discípulos já haviam declarado que esse era o rei que estava por vir. Pilatos estava querendo deixar o seguinte recado: todo aquele que se declarar rei terminará dessa forma. Então o primeiro malfeitor, seguindo a onda de Pilatos, olha para Jesus e diz: se tu és o Cristo, se o Senhor diz quem diz ser, salva a ti mesmo. Pule daí. Você não é o Cristo? Você não tem dito por aí que é o Salvador? Então faz o seguinte: saia dessa cruz, salva a ti mesmo e a nós também. Esse primeiro malfeitor não estava falando de vida eterna, estava falando de resgate. Ele queria que Deus ou Cristo o poupasse de alguma forma da dor que estava tendo. Irmãos, e até hoje não é assim? Muitos não vêm a Cristo para que a dor seja aliviada, mas nunca pensam na vida eterna. Quando a doença bate, quando a crise financeira se instaura, alguns se aparecem na casa de Deus, mas não vêm por causa de Cristo e não pensam na vida eterna como devia pensar, com toda a seriedade que a vida eterna deve ter. Então o primeiro malfeitor escarnece de Cristo, manda que ele pule daquela cruz e salvasse a eles. Isso mostra que nem todas as pessoas no sofrimento amolecem. Talvez, com o passar do tempo, fiquem piores. Talvez o tempo, em vez de amolecê-las, faz com que se tornem pessoas tão duras como antes, que zombam, que escarnecem de Cristo, dos seus discípulos, consequentemente até hoje. O segundo mostrou o contraponto. Estava na mesma situação que o seu companheiro, e ele faz uma série de reconhecimentos em relação a Jesus. O primeiro reconhecimento é dizer o seguinte: ele olha para o seu companheiro de crucificação e diz: você não temes a Deus? Estando sobre igual sentença, é como se o companheiro dele dissesse: como é que você está zombando de alguém que está condenado na mesma situação que você? E a pergunta que eu me fiz estudando esse texto é a seguinte: ele diz a seguinte frase: você não teme a Deus? Irmãos, a crucificação era a pior forma de tortura para levar alguém à morte. Você padecia alguém, humilhava alguém, colocava pregos em suas mãos e dos pés, e era uma forma agonizante de morrer. Só que um dos malfeitores olha para o seu parceiro e diz: você não teme a Deus? Peraí, para quem estava sofrendo nesse nível, tinha algo pior que estava por vir? Tinha algum motivo de temer a Deus por causa de algum castigo? Que castigo seria esse, já que ambos estavam em uma tortura, em uma agonia, que era a crucificação? Um dos seus companheiros não estava falando mais das dores físicas, estava falando do castigo eterno que estava por vir. Um dos seus amigos estava olhando para o seu parceiro e diz: ei, você está sofrendo agora nessa crucificação, mas eu aconselho que você tema a Deus. Algo pior pode acontecer do que o sofrimento físico. Algo pior pode acontecer do que o sofrimento físico. E esse sofrimento, o próprio Jesus Cristo disse: há um castigo eterno. Há um sofrimento que não se acaba. Nós estamos diante de 3 homens em plena agonia, sofrendo o maior escárnio que havia na época, que era a crucificação, mas um deles diz: tem coisa pior. Tem coisa pior. Ele reconhece que há um castigo por vir, e ele olha para Jesus e disse: este homem está aqui, porque não merece estar aqui. De uma maneira injusta ele foi colocado. O malfeitor, meus irmãos, estava reconhecendo a inocência de Jesus. Como se não bastasse esse reconhecimento da inocência de Cristo,
Ele diz assim, olha, nenhum mal ele fez para estar aqui, mas eu mereço estar crucificado. E você também, viu, companheiro? Quer dizer, ele livra Cristo da sentença, dizendo assim, ele está aqui sem merecer, mas eu não. Eu mereço a crucificação. Eu mereço estar aqui. Nós somos malfeitores, nós estamos sendo punidos pelos erros e pecados que temos. E crimes que cometemos, melhor dizendo. De repente, irmãos, diante desse reconhecimento, ele faz um pedido a Jesus. Ele olha para Jesus e diz, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele está dizendo assim, olha, esse homem que está crucificado aqui no meio, não é um mero homem, glória a Deus. É como se ele tivesse lido o que estava em cima de Cristo, esse é o rei dos judeus, e dissesse, é verdade que esse homem é o rei dos judeus. Há algum propósito dele crucificado em nosso meio, há algo que está por vir que eu não entendo. Aí ele olha para Jesus e diz, ei, quando o Senhor vir na sua glória, quando o Senhor vir na sua majestade, lembra de mim. Lembra de mim, Jesus. Meus irmãos, Jesus vai dizer que a boca fala o que o coração está cheio. O primeiro malfeitor blasfemou, zombou, porque era disso que estava cheio o coração dele, de ingratidão, de ódio, de pecado, longe de Deus. O segundo, o coração dele estava cheio de arrependimento. O segundo estava vendo que estava a porta da vida dele, ia fechar-se a qualquer momento, mas estava do lado da luz da vida, aleluia. Ele estava próximo a morrer, mas sabia que o dono da vida estava do lado dele. E ele aproveita para reconhecer quem ele era. Ele disse, eu sou um malfeitor. Ele aproveita para dizer, eu sei que eu estou aqui porque mereço, mas o Senhor nada fez. Então o primeiro mostra um coração azedo e longe de Deus. O segundo mostra um coração endurecido, um coração quebrantado e próximo a Cristo. Mas o que estava cheio o coração de Jesus? Jesus não disse que a boca fala o que o coração está cheio? Jesus olha para o malfeitor e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O coração de Jesus estava cheio de perdão para dar. Mesmo na mesma sentença que aqueles malfeitores, Cristo disse, há salvação para você hoje, glória a Deus. Meus irmãos, ali é o Senhor da vida, oferecendo a vida que tem para dar. Ali era o Senhor dos senhores, oferecendo o perdão que só Ele tem para dar. Ali era o dono da vida eterna, dizendo, eu posso dar a vida eterna a você. Apesar da situação degradante que Cristo estava, Ele não estava ali por acaso, estava cumprindo uma agenda de Deus. E se Cristo descesse da cruz, nós desceríamos ao inferno. Mas Ele desceu ao sepulcro, passou 3 dias e 3 noites, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou para nunca mais voltar para lá. Meus irmãos, o dono da vida convidou aquele malfeitor, dizendo, olha, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Que autoridade Cristo tem para dizer isso? Ele é o dono do paraíso, Ele é o dono do céu, Ele é o dono da vida eterna e coloca lá dentro quem Ele quiser. Eu não posso levar ninguém aos céus, mas o dono do céu se encontra nessa noite e convida o arrependimento, e convida a vida eterna. E ele diz, hoje mesmo pode ter convicção de paraíso. Se você não morrer hoje, glória a Deus, mas se morrer com Cristo, sabe que estará com Deus para sempre. A certeza de vida eterna, querida, é no dia que você crê. Jesus disse, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. No dia que você crê em Cristo, há vida eterna para você. No dia que você arrepende-se dos seus pecados, há convicção de vida eterna. Então Cristo, mesmo crucificado, mostra que aquele coração de Jesus era um coração de um Deus salvador. Irmãos, até para aqueles que o crucificaram, Jesus disse, Pai, não acrescenta esse pecado, eles não sabem o que fazem. Irmãos, quão misericordioso é o nosso Deus. Antes de levar Cristo à cruz, um dos seus discípulos tentou matar um dos soldados que foram prendê-lo. Jesus disse, guarda essa espada, rapaz. Se eu quisesse agora, eu pediria ao meu Pai 12 legiões,
E Ele me levaria agora de volta de onde eu saí. Mas preste atenção, eu estou cumprindo a agenda do meu Pai. E a agenda do meu Pai é preciso que eu morra para dar vida àqueles que precisam. Quanto amor, não é? Quanto amor, quanta graça, quanto perdão, glórias sejam dadas ao nosso Deus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores, Ele é a luz do mundo, Ele é a água da vida, Ele é o pão da vida. E nessa noite Ele oferece a nós para perdoar os nossos pecados. A questão aqui é essa: você quer essa vida eterna? Você quer, meu amigo, olhar para a situação do seu coração e pergunte a si mesmo: o que eu tenho dito diante de Deus? Um foi escárnio e zombaria. O outro foi reconhecer que precisava de um Salvador. Você reconhece que precisa de um Salvador? Você reconhece que Deus pode perdoá-lo? Venha a Cristo hoje. Ele te chama hoje. Hoje mesmo há paraíso para nós. Hoje mesmo há certeza de vida eterna para nós. A questão é se você quer. Onde está a primeira pessoa que deseja entregar a vida a Cristo? Sabe onde você está? Nós vamos orar por você. Você que está adiando esse dia, Deus tem um chamado e você sabe disso. Deus tem tocado no seu coração e você sabe disso. E Ele continua chamando. Chamando o arrependimento, chamando a vida eterna, pois o dono da vida continua a oferecer essa vida a nós. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações.